Olá, bem-vindos ao canal Catequese Presente. Gente, o vídeo de hoje é sobre a importância da gente se confessar antes do Natal. Eu vou ler várias coisas aqui para vocês, no catecismo, na Bíblia, em livros que eu tô lendo, para mostrar para vocês a importância de se confessar e principalmente de se confessar antes do Natal. Então, primeiro, eu vou falar para vocês por que devemos nos confessar antes do Natal. Às vezes, o nosso coração está tão cheio de coisas que não tem espaço para Jesus. É necessário limpar o nosso coração, tirar aquilo que nos impede de viver um bom Natal, para assim poder ter espaço para Jesus nascer na manjedoura do nosso coração. Um personagem que nos ajuda a rezar nesse tempo do Advento, em preparação ao Natal, é São João Batista, que com seu batismo de conversão veio preparar o caminho do Senhor. Assim como ele, nós somos chamados a preparar o caminho do Senhor por meio do sacramento da confissão, convertendo-nos em novas criaturas e aguardando com alegria o Senhor que há de chegar. A igreja recomenda que a gente se confesse, pelo menos 2 vezes por ano, na quaresma e no advento. Então, assim, é um preceito, da nossa igreja que a gente tem que seguir, pelo menos 2 vezes por ano, tem que se confessar. Eu tô lendo um livro, Humilde de Coração, da editora Mensageiros. Eu consegui ele através do Clube de Maria, que é um clube do livro, de livros católicos. Aí todo mês a gente ganha um livro e brindes, da editora Mensageiros. O valor do mensal é R$ 58,90. Tá? Se vocês se interessarem, todos os meses eu vou fazer unboxing aqui, tá? Para vocês verem o que vem dentro da caixa, conhecerem sobre os livros. Eu vou fazer também unboxings completos, sabe? Falando sobre os livros e sobre as coisas que eles enviam. Todo mês eu vou fazer, tá? Para vocês. No mês passado, eu fiz um bem rapidinho no Reels, mas nesse mês, agora em diante, eu vou falar mais, fazer uma introdução para vocês saberem mais sobre os livros, que vem. Num livro aqui, Padre Gaetano Maria da Bergamo, ele que escreveu esse livro, e aqui ele fala, sobre a confissão. E eu vou ler um trechinho para vocês. Podemos dizer que uma das principais causas da nossa falta de humildade é que esquecemos prontamente os pecados que cometemos. Só pensamos em nossos pecados quando nos preparamos para a confissão. Mesmo assim, só pensamos em nossos pecados a fim de somar sua espécie e número, a fim de fazer uma confissão válida, mas dificilmente paramos para considerar sua gravidade, enormidade e malícia. E mesmo se tivéssemos algum pensamento leve sobre eles, seria apenas para nos bajular, pensando que nossa tristeza é suficiente para a validade de nossa confissão. O que é ainda mais surpreendente é que mal saímos do confessionário e a lembrança de todos os nossos pecados desaparece. Até o maior pecado começa a viver em um estado de paz absoluta, como se nós tivéssemos vivido a mais inocente das vidas. Ó estado miserável! Sempre retemos uma lembrança vívida dos insultos que recebemos de nossos semelhantes, alimentando assim nosso ressentimento, mas não levamos em lembrança os insultos que oferecemos a Deus, tornando-nos assim humildes, exortando-nos ao arrependimento. Não admira que não nos tornemos humildes. Lembremos-nos dos nossos pecados, não para que nos tornemos excessivamente escrupulosos, mas para vivermos na devida humildade. É por essa mesma razão que Jeremias, o profeta, disse que se quem não faz penitência não pratica a humildade. Não há quem diga, o que eu fiz? Se pensarmos bem sobre isso, o que eu fiz? O que eu fiz ao pecar? O que eu fiz ao ofender a Deus? Nosso coração certamente seria muito mais contrito e humilde, mas poucos pensam. Então, assim, tá falando do nosso esquecimento, dos pecados. A gente lembra dos pecados quando a gente vai se confessar.
E ao longo do tempo, a gente esquece, a gente não fica tentando reparar ou tentando não fazer igual, né? Tentando mudar de fato. A gente só pensa no pecado quando a gente vai se confessar e não, a gente se esquece, né, das coisas que a gente faz. E se a gente não se esquecesse, a gente seria muito mais atento às nossas atitudes, né? Para tentar sempre não ofender a Deus. É basicamente isso. É necessário também a gente entender a importância dos sacramentos e por que nós devemos recebê-lo, né? Os sacramentos não são obrigação sem sentido, e sim um meio para receber a nova vida que Jesus nos trouxe. A palavra sacramento significa juramento de aliança sagrada ou consagração a uma causa. Os sacramentos têm seu fundamento na Sagrada Escritura. São sinais eficazes de nossa aliança com Deus, meios para reviver o mistério pascual, instrumentos da ação transformadora de Deus e sinais de nossa resposta ao seu amor. A igreja não fez os sacramentos à toa, né? Eles servem para nos ajudar a nos manter ali sempre próximos de Deus, né? Porque a gente sempre peca, mas se a gente sempre procurar Deus, né? Sempre buscar a Deus, buscar a santidade, é uma forma da gente se manter próximos de Deus. Para isso que servem os sacramentos, para a gente sempre estar ali renovando nossa comunhão com Deus. Agora eu vou falar um pouco sobre a perspectiva católica sobre a confissão. Ao iniciar seu mistério nos sinóticos, Jesus aproveita a cura de um paralítico para oferecer um ensinamento sobre o pecado e seu perdão. E deixa claro que, visto que Deus pode perdoar os pecados, Jesus é Deus e tem esse poder. Em João, agora, na tarde do dia da ressurreição, se faz presente em sua comunidade os discípulos e lhes dá o poder de perdoar os pecados. Observe como Jesus dá sua paz aos discípulos para que a passem a outros, e lhes confere o poder do Espírito Santo para que sejam instrumentos de sua misericórdia e de seu perdão. Com esse grande presente, Jesus deixa seu Espírito na igreja, para que vença o pecado que desumaniza e divide as pessoas, e seja a fonte de reunificação com Deus e as pessoas ofendidas, convertendo-se assim em fermento de paz no mundo. Ao dizer que podem absolver ou reter os pecados, indica que o perdão implica uma espécie de julgamento, de onde se deduz que o pecador deve confessar seus pecados. Por essa razão, o sacramento da reconciliação ou penitência se conhece como confissão. Dessa ação de Jesus nasce o sacramento da reconciliação, ficando a cargo dos apóstolos e seus sucessores desde os primeiros anos da igreja. Então, assim, gente, a igreja não inventou o sacramento da confissão como do nada, né? Muitas pessoas, mesmo católicas, não gostam de se confessar e acham desnecessário. E por isso, eu vou falar um pouco para vocês do porquê devemos nos confessar com padres e porque não basta se arrepender e confessar direto com Deus. Isso eu vou ler para vocês no Catecismo da Igreja. Só Deus perdoa os pecados. Por ser o Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo: o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, e exerce esse poder divino. Teus pecados são perdoados. Mas ainda, em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens, para que o exerçam em seu nome. A vontade de Cristo é que toda a igreja, na oração, em sua vida, em sua ação, seja sinal e instrumento do perdão e da reconciliação que ele nos conquistou ao preço de seu sangue. Todavia, ele confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, encarregado do mistério da reconciliação. O apóstolo é enviado em nome de Cristo e é o próprio Deus que, por meio dele, exorta e suplica
reconciliai-vos com Deus. Então, gente, é importante a gente se confessar, porque Jesus deixou isso pra gente, né? Jesus deu o poder para os apóstolos para que eles perdoassem nossos pecados. Muitas pessoas católicas têm essa dúvida de se a gente já foi batizado, por que a gente tem que se confessar com o padre? Nossos pecados já não foram perdoados no batismo? Aqui também tem resposta no catecismo da igreja. Por que o sacramento da reconciliação após o batismo? É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Diz, porém, o apóstolo São João: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O próprio Senhor nos ensinou a rezar: perdoa-nos os nossos pecados, vinculando o perdão de nossas ofensas ao perdão que Deus concederá aos nossos pecados. A conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo recebidos como alimento, nos tornam santos e íntegros diante dele. Como a própria Igreja, esposa de Cristo, é santa e sem defeito. Entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não supriu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, as quais continuam nos batizados para prová-los no combate da vida cristã. Auxiliados pela graça de Cristo, é o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para a qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Jesus convida a conversão. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino. Na pregação da Igreja, este apelo é feito, em primeiro lugar, aos que ainda não conhecem Cristo e seu Evangelho. O batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão. É pela fé na Boa Nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da vida nova. O apelo de Cristo à conversão continua a ressoar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a Igreja, que reúne seu próprio seio os pecadores, e que, santa em si mesmo e sempre necessitada de purificação, busca sem cessar a penitência e a renovação. Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana, é um movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça, a responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro. Antes de voltar a falar sobre confissão, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com um católico que você conhece que precisa ver esse vídeo, tá bom? Outra coisa muito importante que nós católicos temos que saber é quem e quando se deve confessar. Conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade de discernimento, é obrigado, pelo menos uma vez por ano, a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência. Não deve tomar a Sagrada Comunhão sem receber previamente a absolvição sacramental. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal, mesmo que esteja profundamente contrito, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor, as crianças devem se confessar antes de receber a primeira Eucaristia. Apesar de não ser estritamente necessário, a confissão das faltas cotidianas, que são os pecados veniais, vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, a nos deixarmos curar por Cristo e progredir na vida do Espírito, recebendo mais frequentemente por meio deste sacramento. O dom da misericórdia do Pai, somos levados a misericordiosos como Ele. Então, mesmo que você não tenha cometido algum pecado mortal, é importante pelo menos uma vez por ano confessar pelo menos os pecados veniais, né? É muito importante também de ter consciência
de não pegar a Eucaristia estando brigado, estando em pecado, de alguma forma, um pecado que você sente no seu coração que não tem como, não é aceitável. Então, se você é católico, se confesse, pelo menos uma vez por ano, ou antes do Natal e na Quaresma, porque é uma forma da gente se reconciliar com Deus. Agora eu vou falar uma parte muito importante, que é uma das partes mais importantes desse vídeo, que é como fazer uma boa confissão. O Catecismo da Igreja diz: a declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes, depois de examinar-se seriamente, devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. Pois, às vezes, tais pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que outros que foram cometidos à vista e sob o conhecimento de todos. Quando os cristãos esforçam-se para confessar todos os pecados que lhe vêm à memória, não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los todos ao perdão da misericórdia divina. Aqueles que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente alguns pecados, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. Pois, se o doente se envergonha de mostrar sua ferida ao médico, medicina não pode curar aquilo que ignora. Então, gente, é muito importante a gente tomar consciência dos pecados que a gente cometeu e falar todos eles sem deixar passar nenhum. Porque se você sabe que você cometeu um pecado, mas você não quer contar pro padre porque você tá com vergonha, a sua confissão não vai valer não, viu? Porque o pecado mais vergonhoso provavelmente é aquele mais grave, né? Então, se você vai se confessar, tome coragem, né? E fale tudo que você tem que dizer, porque é uma coisa séria, né? O sacramento é uma coisa séria, a gente não pode omitir do padre, né? As nossas faltas, né? Porque não tem como a gente ser perdoado por Deus se a gente vai se confessar e com discernimento e fazer o certo, sabe? Não adianta ir fazer o errado, né? Uma coisa importante que eu queria falar para vocês é que Deus sempre lhe dá sua graça para vencer o pecado e que, se você falha, é compreensível e está sempre disposto a perdoar. Então, assim, gente, a nossa vida ela é feita de altos e baixos. É muito difícil renunciar ao pecado, eu sei. Mas a gente tem que tentar de todas as formas. Nunca vai ser fácil nos manter longe do pecado. A gente vai cair, a gente vai errar. Mas não se afaste de Deus. Lembre-se que só Ele pode te ajudar, só Ele pode te curar. E se afastar dele é pior, sabe? Você pode cair num poço sem fundo terrível e nunca mais conseguir se restabelecer se você ficar longe dele. Então lembre-se que Deus é misericordioso, Ele conhece o nosso coração. E se você se arrepende do seu pecado, se você tenta melhorar como pessoa, se você tenta não cometer mais esse mesmo pecado, Deus está te esperando de braços abertos, assim como o Pai misericordioso, né, do Filho pródigo. Ele tá lá para nos abraçar, para nos receber com todo o amor. Não se esqueça disso. Se você tá em pecado, se você tá arrependido, volte para Deus, né? E o sacramento da confissão vai te ajudar a se restabelecer, né? Vai te ajudar a voltar para Deus e se manter em Deus. Gente, sempre se confessem. Não tá se sentindo bem com alguma coisa? Vai se confessar. Se você puder comungar, nunca perca a oportunidade de comungar. Nunca perca a oportunidade de receber a Eucaristia.
É ela que nos dá força para continuarmos na caminhada. É muito difícil, né? Não comungar, porque perde um pouco o sentido, sabe? Se já aconteceu com vocês de ficar um tempo sem comungar porque não conseguiu se confessar por algum motivo, não tá em estado de graça, parece que você vai começando a se afastar de Deus. Não deixe isso acontecer, sabe? Não pode comungar, se confessa e volte a comungar rápido, tá? Não perca tempo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.